Há relatos, então, de que o governo dos Estados Unidos estava no que foi chamado por alguns veículos de conversas secretas, negociando diretamente com o Hamas. Apesar de haver uma breve consulta com Israel, não houve consultas especificamente sobre esse tema, de acordo com a Axios, o veículo que noticiou primeiro a respeito do assunto. Nós temos aqui, então, a imagem que vem da própria Axios. Isso foi logo antes da gente entrar no ar. A Axios é um veículo de imprensa americano, ele trouxe a matéria com exclusividade. Depois, isso chegou a ser confirmado por alguns outros veículos, que conseguiram de forma independente falar com os oficiais anônimos que seriam a fonte para isso. A gente aguarda ainda algum pronunciamento público, mas houve já entrevistas também com o cônsul-geral de Israel em Nova York, tratando do assunto. Não confirmou, nem deixou de confirmar, mas ficou a questão no ar. Como um oficial esteve envolvido e questionado a respeito, a notícia tornou-se pertinente e a gente traz aqui, então, essa situação. Os dados que a gente tem a respeito são os seguintes. Quando a gente fala, então, do que houve, a Axios trouxe à tona a seguinte informação. As conversas teriam ocorrido entre... Aliás, perdão, eu trago para vocês também quais são os outros veículos que confirmaram. Vocês veem aqui ao lado, então, o Jerusalem Post, o Times of Israel e a Reuters, 3 veículos que também confirmaram de forma independente, com fontes relacionadas à matéria e com conhecimento do assunto. A história é a seguinte. Trump teria mantido conversas diretas e secretas com o Hamas para negociações sobre a libertação de reféns americanos em Gaza, além da possibilidade de um acordo mais amplo para encerrar a guerra. As conversas, então, teriam ocorrido entre Adam Boehler e oficiais do Hamas. O Boehler é um dos caras que é enviado para o Oriente Médio para negociar especificamente a questão de reféns. E isso teria ocorrido nas últimas semanas em Doha, no Catar. Então, o Adam Boehler, com esse enviado, lidera conversas que são inéditas. Jamais antes um governo americano fez algo como isso, em uma crise como essa, de negociar diretamente. Eles nunca tinham negociado diretamente com o Hamas, que é designado pelos Estados Unidos como uma organização terrorista desde 1997. A informação da Axios é de que os Estados Unidos anteriormente chegaram a consultar Israel sobre a possibilidade de negociar com o Hamas, mas, de acordo com a Axios, Israel soube das negociações em andamento por outros canais de informação. Não houve, então, essa comunicação direta. A gente tem as imagens do cônsul-geral de Nova York falando à Fox News. No instante em que a matéria saiu, imediatamente a Fox chamou ele para entrar no ar, ele concordou. E a gente tem, então, o que ele disse, falou brevemente sobre o assunto. Vamos lá. Eu posso te dizer que existe um novo elemento. Peço perdão ao público, a gente não temos as imagens, eu estava aqui ouvindo o som, já estava fazendo a tradução. Temos? Muito bem, vamos lá. Posso te dizer que há uma nova postura da Casa Branca de Washington. Na verdade, eu diria do mundo contra o Hamas. Eles podem falar com o Hamas, tudo bem, mas eu acho que a questão principal aqui é que o presidente Trump mudou toda a ideia. Ao invés de colocar Israel sob pressão, o presidente Trump está colocando o Hamas sob pressão. E isso é a coisa certa a se fazer. E a prova é que nós assinamos um novo acordo de reféns mesmo antes de 20 de janeiro. Então, se os Estados Unidos quiserem falar diretamente com o Hamas e colocá-los sob pressão para soltar mais reféns, tudo bem, estamos felizes em ver mais reféns com as suas famílias. Ouvimos então o cônsul-geral de Israel na cidade de Nova York comentando essa matéria da Axios. Não chegou a confirmar nem desconfirmar, mas todos os veículos agora ainda noticiando isso a partir de fontes anônimas. Claro, como as negociações eram secretas, compreensível que as fontes sejam anônimas, a gente aguarda ainda uma confirmação oficial. A Caroline Leavitt, que é a secretária de imprensa da Casa Branca, fez um pronunciamento há pouco. Os anúncios foram principalmente quanto a fabricantes de carros, algumas montadoras, estarem isentas de tarifas em alguns aspectos, mas não chegou a se aprofundar a respeito dessa questão. Até o momento, nenhum acordo foi fechado. A situação geral é a seguinte. Nenhum acordo foi fechado até o momento. São 59 reféns ainda mantidos pelo Hamas em Gaza, 35 dos quais foram confirmados mortos. A inteligência israelense acredita que 22 ainda estão vivos e o status dos outros 2 é desconhecido. A gente lembra que no sábado se encerrou a trégua de 42 dias, que era a primeira fase do acordo de paz proposto pelos Estados Unidos. Eram 3 fases. A primeira era um cessar-fogo com a soltura de alguns reféns. A segunda fase traria uma paz duradoura e a entrega de todos os reféns. E a terceira fase seria uma reconstrução de Gaza. A primeira fase se encerrou no sábado. Não houve um retorno aos combates. Entretanto,
houve relatos de que foi cessada a entrada de algum auxílio humanitário rumo a Gaza. Não é claro ainda como a coisa vai se desdobrar daqui para frente. Era para que 2 semanas, fase 1 adentro, iniciassem-se as conversas para como seria a fase 2, como seria um cessar-fogo permanente. Essas conversas não aconteceram no ritmo desejado. Houve tentativas de dilatar a fase 1, ela de fato acabou e agora estamos nessa zona cinzenta. A gente não sabe o que se desdobra a partir daqui, mas fato é que mesmo sem o acordo de cessar-fogo estar em tese e em vigor, o combate não resumiu. A trégua de 42 dias terminou oficialmente, os combates não retornaram. E a gente tem então essa informação. Claro, como as conversas eram secretas, isso é só o que a gente sabe até o momento, não foi vazado o teor das conversas ou o que foi de fato discutido entre os Estados Unidos e o Hamas. Mas fica a notícia, primeira vez então de engajamento direto entre o governo americano e o grupo terrorista Hamas, como é reconhecido terrorista desde 97 pelo governo americano.